E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E você que tá aí olhando deve estar se perguntando, como assim? Que lugar é esse? Onde é que você tá? Hoje nós estamos com um podcast muito especial e de fato precisa ser algo diferente, porque é de fato algo diferente. Não é algo comum como nós estamos acostumados a ver aí nos nossos quadros do Espiritualmente Podcast, porque nós estamos com esse modelo novo. Nós queremos também ir até algumas pessoas especiais que farão parte da nossa trajetória aqui do Espiritualmente Podcast, compartilhando a sua história, inspirando e educando a gente, como sempre você está acostumado. Agora, antes de você continuar aqui com a gente, já sabe, né? Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho aqui, se inscreva nesse canal, do ladinho vai aparecer um sininho, clica nesse sininho para você ser notificado para todo o conteúdo novo que for ao ar a cada episódio aqui do Espiritualmente Podcast. Você vai ter também ali embaixo um botãozinho onde você pode compartilhar. Então compartilha para mais e mais pessoas serem inspiradas, educadas e transformadas por meio dos princípios e dos valores do Criador, tá certo? Então conta aí com a compartilhação de todos vocês, o compartilhamento de todos vocês, compartilhe o máximo que você puder, tá certo? Eu quero falar também, antes da gente continuar o nosso podcast de hoje, sobre algo muito especial. Nós vamos estar, juntamente com Luiz Saião e a Biblos, com uma caravana para Israel e Turquia no mês de abril. As vagas são limitadas e você já sabe. Para você garantir a sua vaga nessa caravana, vem aqui, ó, nesse link que está aí embaixo, aponta o seu celular se você está acompanhando pelo televisor, para que você possa escanear esse QR Code e você cair lá na página de inscrição. E se não, se você está acompanhando pelo celular, clica no link aqui da descrição que você vai poder ter acesso a essa página também. Não perca uma oportunidade única e exclusiva em você estar pisando lá na Terra Santa, vendo a Bíblia em 3D, juntamente com Luiz Saião, um dos maiores teólogos hebraístas do país. Então, vai lá e garanta a sua vaga já. Agora, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje, eu tive a oportunidade de ter um encontro com ele, e ele com toda a humildade, na época em que nós conversamos, eu estava passando por um grande desafio, e ele atenciosamente, prontamente, foi lá, me deu atenção, nós conversamos, fui orientado por ele e hoje se tornou um grande líder e hoje tem apacentado, orientado pastores, líderes, ovelhas através do seu ministério. Eu estou falando aqui de Bruno Brito. Muito bom poder estar aqui com você, meu amigo. Obrigado, Douglas. Um prazer muito grande estar com você aqui no Espiritualmente Podcast. Olha que maravilha. E hoje a gente está aqui sendo recebido na casa dele, né, gente? Então, ele abriu as portas da casa dele, que não é a casa dele, casa onde ele mora, é aqui a igreja, né? O lugar onde ele tem apacentado, tem cuidado das pessoas. E nós estamos aqui nesse local hoje para que a gente possa ter esse momento maravilhoso de comunhão, de mesa, de aprendizado, conhecendo um pouco da história desse homem de Deus, que com certeza tem muito a acrescentar. E agora que você já sabe quem é que está aqui, compartilha para mais e mais pessoas serem impactadas através da história de fé desse grande homem de Deus. A gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Nós aqui do Espiritualmente Podcast estamos muito motivados, empolgados para conhecer um pouquinho mais de você. Esse é o início, né, de toda a nossa conversa, onde a gente quer conhecer um pouquinho mais da trajetória dos nossos convidados, como tudo começou. Obviamente, não foi algo que você, talvez, lá pequenininho ainda, jovem, imaginava que estaria onde está hoje, mas como foi esse processo da sua descoberta pelo Criador? Como foi esse processo da sua descoberta por Jesus Cristo? O seu momento ali, a sua trajetória de como você teve esse encontro com Jesus? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e foi lá que eu tive esse encontro com Jesus, né? Minha mãe era uma mulher muito religiosa e numa cerimônia ela foi participar, foi receber a comunhão e voltou para o banco da igreja para fazer as orações dela. Enquanto ela fazia as orações, começaram a cantar uma música honrando uma outra pessoa.
foi quando uma voz falou ao coração dela: quem morreu por você? E ela respondeu: foi Jesus. E quando ela respondeu, a voz perguntou: então, por que você adora outra pessoa que não é a pessoa de Jesus? E ela ali fez um pacto. Disse: agora eu quero conhecer o Deus da Bíblia. Eu vou ficar em casa agora lendo a Bíblia. Eu quero que a Bíblia me apresente quem é esse Deus, quem é esse Jesus. E ela ficou com a Bíblia por dias, tendo esse início de relacionamento com a palavra, né? E ela vende produtos, perfume, creme, há já mais de 35 anos, e tinha uma clientela muito grande. No meio dessas clientes tinha uma seguidora de Jesus. E essa mulher começou a tirar dúvidas e a instruir a minha mãe a respeito de como ela deveria ler a Bíblia, por onde ela deveria começar, e tirando dúvidas que todo mundo tem, né? Nem todo mundo tem facilidade para se relacionar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Bem, os dias foram passando. Um dia à noite, todos fomos dormir, e ela é surpreendida enquanto dormia por uma voz que disse para ela: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela acorda no meio da madrugada, muito desesperada, achando que tinha alguém dentro do quarto. Ela olha para o lado, meu pai está dormindo. Ela percebe se tem alguma movimentação na casa. Todos estavam dormindo, a casa toda escura. E aquela madrugada torna-se a madrugada mais longa da história, porque até que amanhecesse, para que ela ligasse para essa cliente e perguntasse o que era aquilo. Ela esperou dar uma hora razoável para poder chamar aquela senhora, e ela ligou e disse: olha, me aconteceu isso. E a voz disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ela disse: você está com a sua Bíblia perto? Ela disse: estou. Então abra no Evangelho de João. E está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa mulher disse: Eliane, você teve uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo comunicar a você qual caminho você deve seguir. Bem, mas até que isso gerasse uma conversão, ainda levou um tempo. Nós morávamos no prédio de apartamentos, morávamos no 101, isso era o ano de 1994. Nós tínhamos um casal de vizinhos que moravam no 104, e a janela da cozinha do nosso apartamento dava de frente para a janela da cozinha do apartamento deles. E meus pais combinaram com esse casal de passarem o ano novo juntos, de 94 para 95. A dona Rosa, uma senhora baixinha, muito brava, era casada com o André, um policial civil. Mas eles viviam em pé de guerra, quebravam o pau mesmo. E a dona Rosa cozinhava muito bem. A divisão daquele ano novo ficou: a dona Rosa faz a comida e a Eliane leva as bebidas. Dona Rosa preparou toda a comida, a noite foi chegando, eles me inventam de brigar, e a dona Rosa diz: ninguém come nada, não vai ter festa coisa nenhuma. E meu pai fica com o André na calçada do prédio bebendo aquela madrugada, porque só o que restou foi bebida. Ele pediu uma bicicleta emprestada para o meu pai. Ele foi até a praia de manhã bem cedo, voltou, e quando voltou, entrou em casa
tomou banho, trocou de roupa, entrou no quarto, pegou o revólver, sentou na cama e tirou a sua vida dando um tiro na cabeça. Meu Deus. Minha mãe estava na cozinha, Dona Rosa também estava na cozinha do apartamento dela, minha mãe na cozinha do nosso apartamento. Que era de frente. Ela ouviu o disparo, gritou porque ela achou que o André tinha atirado na Dona Rosa. Uhum. E ela disse, corre lá para ver. E quando eles chegaram, o André estava deitado na cama, já morto, sem vida. Bem, você imagina aquela confusão. 1º de janeiro de 1995, aquela confusão de família, aquela confusão de polícia, de investigador, de vizinho, de amigo, um desespero muito grande, uma tragédia terrível, que é agravada pela data. No meio de todo aquele tumulto, uma mulher chamada Dona Dora, ela sobe os degraus da escada, porque não tinha elevador no prédio, tinha uma escada para subir para os outros andares, e ela fala muito alto: este é o fim de todo homem que não tem Deus no coração. Uau. Bem, nós tínhamos uma tradição religiosa muito forte, muito presente, éramos atuantes, né? E nós tínhamos um Cristo crucificado. Meus pais tinham um Cristo crucificado muito grande, assim, pendurado na parede sobre a cama, e terço de um lado, terço do outro. Mas a afirmação daquela mulher fez o meu pai olhar para dentro do seu próprio coração e para aquela situação. E ele disse: eu não quero ter esse fim, mas eu não sei se eu tenho Deus no meu coração. Bem, ele estava envolvido ali em todo o processo para auxiliar a família. Sim. E na noite daquele dia, nós fomos lá bater no apartamento da Dona Dora e do doutor Mário Sérgio. E meu pai disse: a senhora falou tal coisa que mexeu comigo. Eu não quero ter esse fim, mas também não tenho certeza se eu tenho Deus no meu coração. Como é que é isso? E eles falaram do amor de Deus para os meus pais. Eu era criança, imagina, não sabia nem o que estava acontecendo. E convidou os meus pais para irem juntos no próximo culto, que seria no domingo à noite, na Igreja do Nazareno, lá em João Pessoa, no bairro dos Bancários. A igreja está lá no mesmo lugar. E meus pais aceitaram o convite. E todo final de semana nós tínhamos o hábito de irmos à praia. E sempre uma família de amigos ia conosco. E essa família estava junto na praia, e meu pai compartilhando essa experiência. Os amigos ali foram tocados também e não queriam ter o mesmo destino do falecido, mas também não tinham certeza se tinham Deus no coração. E eles disseram: a gente também vai. Então, eu acredito que o chamado de Deus na nossa vida sempre foi tão forte que até mesmo antes de começarmos a seguir Jesus, a gente já estava ganhando almas, né, almas para o Senhor. E à noite, eu e minha família, e essa família amiga, e nós ocupamos um banco de madeira inteiro da igreja, e o pastor ali pregou e falou sobre o amor de Deus, e no final fez o apelo, e meu pai levantou a mão, minha mãe levantou a mão. Eu achei que estavam distribuindo cachorro-quente, levantei a mão também, e a família amiga também levantou a mão. Fomos todos para o altar, e o pastor se aproximou da minha mãe, colocou a mão sobre a cabeça dela e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí o acontecimento daquela madrugada fecha com esse acontecimento do dia em que publicamente confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente começa a conhecer Jesus, a gente fica apaixonado por Jesus, e o meu coração, ele começa a ser cheio pelo Espírito Santo, e aos 11 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus, em que o Senhor, ele me falou coisas tão específicas a respeito do meu futuro, a respeito da minha vida, coisas que quando eu me pego hoje vivendo, a minha mente
volta lá naquele dia daquilo que o Senhor falou sobre mim, que eu via como algo muito distante, muito difícil de acontecer, e hoje os meus olhos veem acontecer aquilo que um dia os meus ouvidos ouviram Deus falar ao meu respeito. E ali foi gerada uma convicção no meu interior de que eu havia nascido para um propósito específico. E à medida que eu fui crescendo na minha adolescência, eu fui me envolvendo com as coisas de Deus, eu fui me envolvendo com o Senhor, eu fui me envolvendo com a igreja, com os meus pastores. Eu sempre fui muito de servir, de honrar aos meus pastores em tudo. E eles me discipularam, me ensinaram a amar a Deus, me ensinaram a amar o povo de Deus, as coisas de Deus, me ensinaram a amar o que de fato Deus ama, que são as pessoas. E passei a adolescência vivendo experiências com Deus, e era líder de crianças, depois líder de adolescentes e depois líder de jovens. Toda a escadinha. Exatamente, todo o progresso ali dentro da comunidade, né, a qual eu pertencia e servia com muita alegria. E no ensino médio, minha escola era uma escola muito voltada para vestibular, e todo mundo falava, os professores perguntavam: você vai ser o quê? Médico, e você engenheiro, e você arquiteto, e você advogado. Bruno, e você? Eu vou ser pastor. Pastor é pastor. E isso foi gerando respeito no coração das pessoas. E meu pai trabalhava nessa escola onde eu estudava. Então, eram os meus colegas de turma, os amigos que eu fazia das outras salas, os funcionários da escola, todos me olhavam já como pastor e me pediam conselho e me pediam oração, e no meio da nossa família, e fomos ganhando minhas avós para Jesus e alguns tios também, e fomos vivendo essa vida, desenvolvendo essa vida com o Senhor. E meu pai, a princípio, ele não queria que eu fosse pastor, porque ser pastor no Nordeste era morrer de fome, né? E ele não queria que eu vivesse essa situação de escassez. Ele queria que eu fosse advogado e militar. Eu disse: bem, eu vou ser advogado, vou servir a causa do reino e eu vou ser militar também. Eu vou estar no exército do Senhor Jesus. Boa. Né? E eu comecei meu seminário ali na Missão Juvep, lá em João Pessoa, e trabalhava de dia no seminário para poder pagar meus estudos, e estudava à noite, e assim foi acontecendo, até que em 2005 eu conheço lá em João Pessoa o líder nacional da Igreja do Nazareno, que foi a igreja onde eu nasci, onde eu cresci. Numa reunião de pastores, eu soube que ele estaria, pedi para o meu pastor para que ele me levasse junto com ele. O pastor Aguiar Valvassoura era o líder nacional da nossa denominação, e eu queria conhecê-lo, porque era uma igreja muito conhecida no nosso meio, muito famosa. Ele, um homem extraordinário, uma mente brilhante. E ele disse: olha, o meu pastor disse: olha, eu vou te levar, mas você vai ficar quieto, calado, você não vai ver, não vai ouvir, não vai falar, se possível nem respire, e sente na última cadeira que tiver. Isso não tem problema. E a reunião era num restaurante, tinha uma mesa muito comprida, e eu sentei na ponta inversa de onde todo mundo começou a sentar. E todos os pastores foram chegando, e esse homem não chegava, e todos os pastores chegando, e cada um tentando sentar de forma estratégica, pensando onde esse homem sentaria. E eles foram ocupando os lugares, e por último chegou o pastor Aguiar. E a única cadeira que tinha vaga estava na minha frente. E ele senta na minha frente. E ele passa a reunião quase que toda conversando comigo. E ele puxando o assunto, eu olhava para o meu pastor, e agora? Com medo de desobedecer o meu pastor, mas também não podia deixar de responder o cara, na época, na ocasião. E ele disse:
você vai ser o quê? Eu disse, você é pastor. E ele fez, e você já está estudando? Eu disse, sim, estou. Onde? No seminário da Missão Juvep. Que Juvep que nada? Você quer ir para Campinas? Eu disse, quero. Então vá que eu estou lhe esperando. Ele não perguntou quem era meu pai, quem era minha mãe, se eu tinha condições, nem me prometeu, eu vou pagar seus estudos, vou te dar lugar para morar, vou te dar comida, não precisa, nada. A nossa conversa foi essa. Seu pastor não ouviu essa conversa, né? Ele ouviu depois, porque depois ele falou para o meu pastor, eu convidei ele para ir para Campinas e ele disse que vai. Eu vou ver mesmo se ele vai. E eu peguei aquela palavra. Tá. Bem, como meu pai não queria que eu fosse pastor, por toda a condição aqui que eu já falei, eu cheguei em casa, a minha mãe tinha completado, eu acho que 25 anos que fazia parte dessa empresa de cosméticos, e ela ganhou uma viagem para São Paulo. Foi a primeira vez que a minha mãe veio em São Paulo. E parece que foi Deus querendo mostrar para ela a geografia para onde ele estava me trazendo. Para ela confiar no processo. Exatamente. E a gente não pode entender que Deus faz coisas desconectadas. Certamente. Deus prepara não somente a gente, mas Ele também prepara os corações que são ligados a nós, sabe? E só estava meu pai em casa, e eu cheguei e fui conversar com meu pai. Eu disse, pai, aconteceu isso, recebi esse convite, mas eu tenho uma condição, eu só vou se o Senhor me abençoar. Ele perguntou, você tem certeza que é isso que você quer da sua vida? Eu disse, é a única certeza que eu tenho. Ele disse, olha, mas eu não vou ter condições de te sustentar. Eu disse, não tem problema. Então vá, que Deus te abençoe. Isso foi em outubro de 2005. Novembro de 2005, dia 26 de novembro de 2005, eu estava desembarcando em Campinas. E eu me lembro que foi me buscar no aeroporto o pastor Miguel Brasilino, que já está com o Senhor, no Uno, bordô, velho, caindo os pedaços, porque ele também era mestre de obras. Bem, eu achei que eu seria recepcionado assim, festivamente, de uma forma muito nobre, e o começo já foi assim. Mas, Douglas, existe um poder no começo. Só experimenta desse poder quem começa, quem se lança. Se você se lança esperando que exista uma estrutura para você se lançar, nunca nada vai acontecer na sua vida. Porque não somente a recepção que eu tive foi frustrante, mas também eu cheguei sem condição nenhuma. Eu cheguei com uma mala e R$200 no bolso. E eu disse, rapaz, o negócio já não começou muito bem, né? Bem, mas o pastor me levou lá para o seminário. Eu ia ser um aluno interno do seminário da Igreja do Nazareno, lá em Barão Geraldo, em Campinas. E cheguei lá no seminário, o pastor Aguiar estava lá para uma reunião. E me encontrei com ele rapidamente. Eu disse, bem, estou aqui. Ele fez, pois é, achei que você não ia ter coragem de vir. Eu disse, então, só que eu tive. E cheguei. Ele fez, tá bom, o pessoal vai arrumar aí um lugar para você ficar e depois a gente se fala. E daí me arrumaram lá um quarto. Foi uma fase muito impactante, porque eu não tinha celular na época, era cartão de orelhão, e também não podia gastar os R$200 que tinha com qualquer coisa. Então eu fiquei dias sem se comunicar com os meus pais, e a saudade e as incertezas de como seria e a falta de conforto. E o seminário ali estava fechando, os alunos internos, cada um estava voltando para a sua casa, para a sua cidade, para o seu estado, e eu fiquei sozinho no seminário. E a única coisa que me restou, porque a cozinha também fechou, foi um pé de abacate. E eu comi abacate por semanas. E aquilo me deu diarreia, mas era a provisão que tinha. E eu fui me encontrando. E daqui a pouco o ano letivo começou, os alunos começaram a voltar, a cozinha reabriu,
Mas o pastor Aguiar, ele sempre me tratou de forma muito generosa. No culto de domingo, eu sempre andei muito arrumado, e isso aqui foi uma coisa que eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que me ensinou a não viver de acordo com a condição que eu tinha. Ele me ensinou que toda condição é temporal, a identidade é permanente, e que você não pode mudar ou condicionar a sua identidade de acordo com a situação que você está vivendo. E eu sempre andei assim, alinhado. Eu tinha um único terno da CIA, um terno preto, eu tinha 2 camisas brancas e eu tinha 2 gravatas, uma vinho, eu acho, e uma verde listrada com um bege. E eu sempre andei com o cabelo muito arrumado, usava gel na época, e quando eu desci o corredor da igreja central, o povo campineiro é um povo que valoriza muito a questão de família, de sobrenome, né? E eu acho que todo mundo me olhava e dizia, bem, esse menino, o pai dele deve ser algum fazendeiro de bode lá na Paraíba, né? Mas não sabia que eu estava era lascado, na verdade. E estava era à base de abacate. Com né? dor de barriga. Eu não tinha dinheiro para comprar sabonete. Eu arrumava um jeito de entrar no prédio de salas de aula, pegava sabonete líquido de lavar a mão e voltava para o dormitório para tomar banho com aquele sabonete. E, enfim, passei a usar roupa usada, que eu nunca tinha precisado, e o pastor Aguiar, num domingo, ele virou assim para mim, com uma caneta e um papel, estava sentado no banco atrás dele, ele fez, coloca aí seu nome e de onde você veio. E coloquei no papel, entreguei para ele. Ele disse, bem, nós estamos recebendo aqui na igreja o seminarista Bruno Brito, e eu estou trazendo ele lá de João Pessoa, e eu quero pedir para que as famílias da igreja acolham o Bruno. Uau! E aos finais de semana levem o Bruno para almoçar, e nos feriados busquem o Bruno no seminário, e no final de ano, aniversário, cuidem do Bruno. Eu quero que a igreja cuide do Bruno. E ali Deus foi levantando pais e mães para mim, irmãos, amigos que eu carrego comigo até hoje, gente que cuidou de mim, do médico, dos livros, dos estudos, de passeio, de uma refeição, de um remédio. E a gente não pode se esquecer das pessoas que possibilitaram o avanço da nossa jornada. Sabe, gratidão não torna ninguém refém de ninguém. Mas ao olhar para trás, ao invés de me ressentir daquilo que fizeram de forma negativa ou daquilo que poderiam ter feito e não fizeram por decisão própria, eu preciso olhar para as pessoas que decidiram fazer, com pouco ou com muito que tiveram e que de alguma forma me favoreceram, aliviaram, como Cirineu, que entra no caminho de Jesus e carrega ali por alguns passos a cruz de Jesus. Tem gente que não vai entrar na nossa vida para permanecer, mas tem gente que vai entrar por um instante. Perfeito. Para poder aliviar a nossa carga. Que foi o que aconteceu com você. Exatamente, e Deus foi levantando essas pessoas. Bem, o tempo passa, eu me formo em dezembro de 2007. Em fevereiro de 2008, eu sou enviado para Curitiba para pastorear a primeira igreja do Nazareno naquela cidade. E a igreja já tinha 30 e tantos anos na época, e ela estava falida por causa de uma série de acontecimentos que levaram a igreja àquela condição. E a sede global da igreja do Nazareno, lá em Kansas City, nos Estados Unidos, havia tomado a decisão de vender o imóvel da igreja para reinvestir o recurso em outro projeto missionário e tal. O pastor Aguiar, ele sempre foi um líder muito presente, muito ativo, e ele bateu de frente com a sede global e ele disse, de jeito nenhum, nós vamos recuperar essa igreja. E ele decide levar quem? Ele decide enviar. E hoje eu até falei que
não tinha ninguém na igreja, todos haviam saído. E eu lembro que o tesoureiro da igreja, o Orley, chamava Orley, ele estava me esperando na calçada da igreja, com a chave da igreja na mão, e ele disse: eu estava só esperando você chegar para te entregar a chave, porque eu também estou indo embora, eu com a minha família. Eu disse: não, mas espera aí, pelo menos me ajuda alguns dias a me localizar, a saber a situação da igreja, a parte de documento, de conta. Sim. E como é que eu me movimento aqui na cidade. E eu descobri que eu também não tinha lugar para morar. Disseram que ia estar tudo preparado, e quando eu cheguei lá não tinha nada preparado. Meu Deus. E eu lembro que eu usei o limite do meu cartão, pagando a diária de um hotel, e depois que eu não tinha mais dinheiro, uma pastora, que é a pastora Sedônia, me acolheu no apartamento dela, num quarto lá, e eu fiquei alguns dias com ela até me localizar e pensar o que é que eu vou fazer da minha vida. Primeiro, onde é que eu vou morar? Bem, eu vou morar na igreja. E no subsolo da igreja tinha 2 salas conjugadas, uma dentro da outra, como uma antessala e uma sala, e nessa antessala tinha um lavabo. Eu disse: bem, eu vou morar aqui. Né? E dessa antessala eu fiz uma sala, eu comprei um sofazinho, ganhei uma TV, peguei uma mesa de plástico lá da igreja mesmo. Eu sempre fui muito arrumado com as minhas coisas, e chamei o encanador. Do lavabo eu fiz um chuveiro lá, fiz um banheiro, coloquei... O lavabo só tem um vaso sanitário e uma pia, e não tinha muito espaço, então eu pedi para instalar o chuveiro. Disse: não, mas não tem espaço. Instala, só instala, você está pago para instalar, eu não quero saber se dá ou não dá, que não dá eu sei. Então instalou o chuveiro, e eu ficava sentado no vaso sanitário tomando banho naquele chuveiro, que a água, chuveiro elétrico, não esquentava nunca no frio de Curitiba. E eu estava no subsolo da igreja. Isso quando não queima a resistência do chuveiro. Exatamente, é bem no dia mais frio, né? Exatamente, parece que tem um demônio que fica agindo especificamente naquele dia. Certamente tem. Bem, comprei uma cama, um colchão, uma arara, peguei uma estante lá de madeira que tinha na igreja para arrumar minhas roupas, meus ternos, minhas coisas, meus sapatos. E ali fui tocando a vida, fui começando ali a igreja, abri a igreja 3 meses para ninguém, veio um pastor junto, e depois esse pastor logo voltou para Campinas, e a igreja era visitada direto por ladrão, por gente viciada em droga, que queria roubar qualquer coisa para poder vender e trocar por droga. E eu ficava muito quietinho lá no quarto, ouvindo o pessoal correr por cima. E eu disse: meu Deus, me cobre com teu sangue debaixo das asas do Altíssimo, tem misericórdia. E porque também, se esse povo me sequestrar, ninguém vai pagar o resgate, vai dizer: fica com o problema para vocês, né? E esse foi o começo, né? As pessoas olham o nosso momento atual e acham que não houve um começo. Mas esse foi o meu começo. Depois de Curitiba, passei pelo Rio, e depois do Rio voltei para Campinas. E em Campinas trabalhei de forma direta com o pastor Aguiar, auxiliando ele, num momento bem intenso da Igreja Central, e depois um momento muito pessoal de perda de filho dele, perdeu o filho mais velho. E logo depois, a igreja ela tem até hoje uma área de acampamento que fica na zona rural, dentro da cidade de Campinas, para o lado da Anhanguera. E ao lado dessa área de acampamento foram construídos vários condomínios fechados. E o pessoal da engenharia desses condomínios fechados chamaram o pastor Aguiar para uma reunião e disseram: olha, nós precisaremos passar uma tubulação de água de chuva por dentro da sua área. Quanto que o senhor quer? Quantos terrenos o senhor quer? O que é que o senhor quer para permitir a gente passar essa tubulação por dentro da sua área? Ele fez: não quero nada. Só me dá um acesso para a minha área por dentro da estrutura de vocês. Que tinha que dar uma volta muito grande, e isso facilitou. E aí, com esse acesso que ele recebeu, ele disse: Bruno, eu vou construir uma igreja aqui dentro do acampamento e eu quero que você comece. Nossa. E aí nós começamos a igreja do Nazareno no Swiss Park. E eu fiquei lá por 3 anos, deixei a igreja em fevereiro de 2017. Bem, nesse ínterim, em 2014, eu conheci a Vanessa. E em 2015 começamos a namorar.
Em 2016 decidimos casar e casamos em março de 2017. Já são 8 anos juntos e 6 anos de casados, né? E foi isso. Maravilhoso. Essa é mais ou menos a história. Agora, dentro disso, cada episódio da sua jornada e da sua história tem todo o desdobramento. Um dos desdobramentos é você, ainda jovem, lá atrás, pequenininho, presenciando o que aconteceu na casa do seu vizinho, que é um episódio que provavelmente é um episódio traumático na vida de muitas pessoas e principalmente na vida de uma criança. Agora, hoje, como pastor, como pregador do evangelho, você carrega essa bagagem de tudo aquilo que você viveu, porque essas histórias elas se tornam recursos para você hoje poder atender as pessoas. O que você diria para alguém que hoje está vivendo uma situação de perda e que passou por uma experiência tão traumática quanto aquela? Olha, a vida é como um álbum de fotografias. A gente escolhe as fotos que a gente quer mostrar. Perfeito. Né? E nós escolhemos a forma como nós vamos lidar com as coisas que nos acontecem. Eu estou contando aqui as partes boas. E as partes mais ou menos eu estou dando graça. Mas no momento em que eu estava vivendo, eram situações dissaborosas. Eu já vivi situações que eu disse para Deus, Deus, eu acho que eu entendi errado. Porque não combina o que o Senhor falou ao meu respeito com o que eu estou vivendo. Os dilemas, né? Exato. Eu devo ter entendido errado, eu devo ter pensado mais do que eu deveria ao meu respeito. Pensei muitas vezes voltar para João Pessoa, mas sempre Deus dizia, só permaneça e continue. Permaneça e continue. Enquanto você permanece e continua, você não percebe, mas os seus ramos vão crescendo e nas pontas vão brotando as flores e daqui a pouco brotam os frutos. Agora, coisas ruins acontecem com pessoas ruins e com pessoas boas também. A diferença que existe entre uma pessoa e outra é a forma como cada um assimila e decide lidar com aquilo que lhes acontece. Eu carrego traumas comigo? Bem, devo carregar, não sei. Mas essa palavra trauma é uma palavra que não prende a minha mente. Então, tudo aquilo que me acontece, seja de bom ou de ruim, eu enxergo o que é que pode me dar sabedoria, Perfeito. o que é que pode me dar autoridade, o que é que pode me dar instrumento para consolar a outras pessoas. A Bíblia não diz que nós vamos consolar a outros com o mesmo consolo que recebemos? Se eu guardar o desespero daquilo que me acontece, eu vou desesperar outros. Se eu guardar rancor e amargura daquilo que me acontece, eu vou amargurar outros. Ressentimento, eu vou fazer com que outros se ressintam. Agora, o meu papel não é esse. Eu vou fortalecer em mim algo completamente contrário a quem Deus quer que eu seja e ao que Ele tem me chamado para viver. Isso é fácil? Você aprendeu em curso, lendo livro? Não. Isso é uma decisão. As pessoas, elas fazem o mesmo esforço, mas fazem escolhas diferentes. Eu posso olhar para o meu passado e enxergar de forma doentia, negativa, e aumentar o tamanho do meu gigante e tornar o meu passado tão presente quanto na hora daquele acontecimento, e isso anular quem eu sou e impedir a vivência dos planos de Deus para a minha vida, ou eu vou olhar para tudo aquilo que me aconteceu
e vou transformar isso em ensinamento. Eu vou transformar isso em sabedoria, em discernimento, em maturidade espiritual e emocional. Ah, mas não é porque talvez você não passou por nenhuma situação como eu passei. Bem, se eu contar as situações aqui pelas quais eu passei desde a minha infância, você vai ver que eu sou igual a qualquer pessoa. Já sofri rejeição, já sofri humilhação, já sofri muitas coisas que vai ser compatível com que talvez quem está nos ouvindo já passou, está passando, mas eu decidi retirar daquilo algo que me fizesse crescer, que me fizesse avançar, e não permitir que aquilo que me aconteceu retirasse de mim a minha paz, a minha alegria, a minha fé, a minha esperança, a lucidez da minha mente. E eu fui vendo que eu poderia exercer governo sobre o quê? Não é sobre o quê? Governar coisas é fácil, governar outros é fácil. O nível de governo mais difícil que existe é o governo que você exerce sobre si. E essa é uma habilidade. Eu vejo os treinadores aí falando a respeito de autocontrole, de inteligência emocional. O Espírito Santo chama isso de domínio próprio, né? Isso é uma habilidade espiritual, é uma habilidade no espírito, não é uma habilidade da alma. É quando o espírito se posiciona no lugar certo. Eu sou um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Eu não sou uma alma. As pessoas decidem ser governadas pela alma, tomam decisões pela alma, se relacionam pela alma. Não pode. Isso vai acabar com a tua vida, vai complicar teus relacionamentos, vai te fazer uma pessoa doente e vai fazer com que você adoeça outros também. O meu foco é no espírito, e espírito não tem a ver com religião. Espírito tem a ver com a minha origem, com o meu ponto de partida e com o meu destino. Eu preciso resolver o meu espírito. Eu não posso resolver somente a minha alma. Se o espírito continua complicado, a alma vai continuar complicada. Por mais curso que faça, por mais livro que leia, não interessa. A origem é no espírito, a raiz está no espírito. Então, é o Espírito Santo que dá para o meu espírito capacidade, habilitação. Ele reposiciona o meu espírito no lugar certo para que ele exerça governo sobre as minhas emoções, sobre a minha alma, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Então, é isso. As pessoas têm uma ideia equivocada, né, às vezes, acerca dessa questão da espiritualidade, né? Muitas pessoas acreditam que são seres naturais tendo experiências espirituais com Deus. Só que, na verdade, no fundo, nós somos seres espirituais, porque é a nossa origem, tendo uma experiência natural aqui na Terra. O nosso tempo aqui é curto. Nós, então, muitas vezes apontamos o nosso foco naquilo que é temporal e não naquilo que é eterno. Claro. E eu vejo essa sua fala como algo muito importante, porque, na verdade, foi o que norteou você durante todo esse processo e te deu capacidade de resistir a tudo que você passou. Porque se eu fosse em toda essa jornada movido pela alma, com certeza nós não estaríamos aqui tendo essa conversa. Eu imagino. Com certeza, talvez existiria outra igreja, porque Deus não fica refém de ninguém. Sim, mas com certeza. Eu não seria pastor dela, né? E a vida é isso. Você falou de gente que sofre perdas. Perdas do quê? Perdas de entes queridos? Perda de casamento? Perda de um filho? De um pai? De uma mãe? De um cônjuge? Perda de um amigo? Perda de um negócio? Bem, na vida a gente ganha e a gente perde. E as nossas perdas não podem fazer a gente se perder, nem os nossos ganhos também, porque a Bíblia fala a respeito de um ganho que gera uma perda. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
vamos viver perdas que podem também fazer a gente se perder. Mas é interessante Paulo, né? Nós temos o enganoso pensamento de darmos para os personagens bíblicos uma divindade que eles nunca tiveram. Paulo, ele vive tudo o que viveu, toda a história que nós conhecemos a respeito de Paulo. No final ele diz: eu combati o bom combate, eu não fugi de nenhuma batalha que eu fui alistado para me envolver. Eu fui corajosamente e me envolvi. Eu completei a carreira. A minha vida foi uma vida de conclusões. Eu não deixei nada incompleto, nada pela metade. E no final de tudo, ele diz: diante das perdas e dos ganhos, eu guardei o que eu preciso levar até o fim, que é a fé. Porque se a gente perde a fé, não tem mais o que perder. Você pode perder a religião pode não te querer, mas a fé é algo absoluto, não é abstrato, é absoluto, sobre tudo, sobre matéria e sobre espírito. A fé é algo absoluto. E ele diz: eu guardei a fé, tive perdas e tive ganhos, mas a fé eu levo até o fim. É isso que a gente tem que fazer. Tem coisas que a gente deve proteger até o fim, das quais a gente não deve abrir mão. E hoje nós vivemos um tempo em que a gente abre mão facilmente daquilo que a gente não deve abrir mão, sabe? É isso. O texto de Mateus, capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus lá no deserto. E uma das coisas interessantes é que o próprio Deus, ele não poupou o filho dele de passar por aquele deserto. Você acredita que hoje, todos os desafios que as pessoas passam, como você passou, né? Toda a sua trajetória, esse momento difícil que você enfrentou no seu ministério, e aí provavelmente tem pessoas aqui que frequentam alguma igreja, ou até mesmo são pessoas que têm um ministério, têm um chamado, estão passando por esse momento, talvez já até pensaram em desistir, porque talvez olharam mais para a alma do que para o espírito, e acabam muitas vezes se questionando sobre o porquê que estão passando por isso, será que realmente Deus está com ela? A gente olha lá para o texto de Mateus capítulo 4, e a gente vê Jesus passando por todo aquele deserto, e o que eu vejo ali naquele texto é que o deserto para o homem natural é sofrimento, mas o deserto para o homem espiritual é crescimento. Você acredita que Deus permitiu que você passasse por tudo que você passou para que você crescesse, amadurecesse e se capacitasse para você estar vivendo o que você está vivendo hoje? Olha, Elias vai para o deserto também, mas Elias vai para o deserto por conta própria. Fato. E quando ele está no deserto, o que ele deseja é parar, é desistir e até morrer. Ele pede para morrer. Né? Jesus, ele é levado para o deserto pelo Espírito, depois de se expor a uma situação que ele não precisava se expor, que era o batismo de arrependimento. Mas para nos ensinar e para deixar o exemplo e para receber a afirmação do Pai, Jesus, ele desce ao Jordão e João aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que alguém aponta para alguém que está descendo as águas do arrependimento e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele está vindo para um batismo de arrependimento? Fato. Né? E a gente não quer se expor a algumas situações. Perfeito. Que a gente precisa. Nós precisamos nos expor a situações que vão servir de afirmação divina a respeito de quem somos. Existem muitas coisas às quais eu poderia me dar o direito de não me expor, mas eu me exponho, porque de alguma forma Deus está afirmando algo ao meu respeito para alguém que está me observando. E o Espírito Santo, ele está vindo sobre mim, como me graduando em autoridade, né?
ele pode falar porque ele vive. Então, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me alegro, de quem me agrado. E depois daquilo ali, o Espírito leva Jesus para o deserto. Douglas, eu não posso encarar os momentos da vida como definitivos. A Bíblia chama de leve e momentânea. Eu não posso transformar em eterno aquilo que a Bíblia diz que é leve, breve e momentâneo. É momentâneo. O deserto teve um dia para começar e um dia para terminar. Jesus sabia? Não sabia, mas foi. Passou por tudo o que passou. E depois continuou. E ele continua sabendo o que aguarda ele lá na frente. Que ele poderia fazer a escolha de não seguir em frente. Eu vou focar aqui na empresa da família, na marcenaria. Esse negócio de mundo é muito bom, esse negócio de ser homem é bom demais, né? Vou usar o meu poder para meu próprio benefício e vou ficar por aqui. Esse negócio de morrer por esse bando de pecador, não vou nada. E quem me garante que eu vou ressuscitar, né? No final das contas, ele diz, olha, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Uma pessoa que tem a voz de Deus sobre a vida dela, ela não pode, ela não tem o direito de transformar em eterno aquilo que foi posto para ser momentâneo. Ela precisa passar por aquilo ali da melhor forma possível. E essa melhor forma possível sou eu quem defino. Vai chorar, vai doer, vai doer. Vai passar necessidade, vai passar necessidade. Mas a escolha é sua de transformar aquilo em eterno e achar que a sua vida não vai sair daquilo ali e vai ser aquilo ali sempre, ou dizer, vai durar o tempo que tiver que durar, mas enquanto durar, eu vou ter bom ânimo. Jesus disse, olha, tem de bom ânimo. Se tem bom ânimo, tem o desânimo. Tem o ânimo mau, ruim, né, maléfico, que vai te prejudicar. Então, ou você tem uma boa disposição de alma para passar e se mantém no governo, ou a tua alma vai te tornar escravo daquela condição e você vai internalizar aquilo. Não traga para dentro de si aquilo que está acontecendo somente do lado de fora. Não faça isso. Elias trouxe a ameaça de Jezabel para dentro dele. Ele disse, tira a minha vida. Só eu sobrei, não está valendo a pena. Deus disse, olha, esse negócio só você sobrou, não é verdade? Eu tenho mais 7.000 que não se dobraram. Né? E a tua caminhada é longa. Você quer? Tem pão e tem água. Então levanta desse sono aí, come, bebe e continua. Ele come e bebe, mas volta a dormir. Paciência, né? Então, tem gente que se transforma em vítima da situação. Jesus, se ele quisesse se transformar numa grande vítima, nós estaríamos lendo a história de uma vítima, não a história de um vitorioso. Né? A gente tem que escolher. As duas coisas não dá para ser ao mesmo tempo. Ou eu serei uma vítima, ou eu serei vitorioso sobre aquela situação. Durante aquele período todo, em nenhum momento você se vitimizou para ninguém, para as famílias, não houve esse pensamento de maneira nenhuma. Não é que não houve esse pensamento. Pensamento vai existir de todo tipo. Você vai reclamar, vai ter dia que você vai reclamar. Mas a questão não é somente o comportamento, são as decisões que você toma. Perfeito. Não são as condições, são as decisões. Você vai reclamar, você vai achar ruim. Não é que você vai passar pela prova feito um bobo, né? Não, você vai sentir. Você não toma anestesia todo dia para viver. Você é um ser sensorial. Agora, se você é governado pelo que você sente, você vai tomar decisões de acordo com quem te governa. Seus sentimentos. E aí isso vai te fazer comprometer muita coisa
que não pode ser comprometida. E não é que eu passei, eu passo. Minha vida veio progredindo, avançando, mudando. Mas preste atenção, para toda bênção existe um fardo. Maria, moça, o anjo chega e diz: você foi agraciada, você foi a bem-aventurada, você foi a premiada entre todas as mulheres para ser a mãe do Salvador. Mas como é que explica que uma mulher virgem aparece grávida e de que apareceu um anjo, Coitado do Zé, de que ela se acharia grávida do Espírito Santo? Quer dizer, são duas figuras supostamente, no termo masculino, são duas figuras, anjo e Espírito Santo. Falando de uma gravidez, como é que ela vai explicar isso para o Zé? O Zé que... Onde danado mora esse anjo e quem danado é esse Espírito Santo? Né? Tanto que ele se sente tão coagido ali na situação que ele planeja fugir secretamente para, até em respeito a Maria, mas ser a mãe do Salvador é uma bênção. Mas se achar grávida sendo virgem, é um fardo. É um fardo diante da cultura, é um fardo diante da família, é um fardo diante do noivo pretendente, é um fardo para si, é algo mal explicado. Existem coisas que Deus faz que são assim. No princípio, mal explicado. Compromete a reputação. No final das contas, tudo se encaixa. Porque Deus não trabalha na escuridão, é sempre na luz. E não há nada em oculto que um dia não venha a ser revelado, como devidamente deve ser e como é, né? Ou seja, todas as coisas elas cooperam de fato para o bem todas daqueles... as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Não é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que tomam decisões incoerentes com a fé que dizem professar, nem também segundo a ambição egoísta que carregam em si, porque estão vendo o seu próprio benefício, a vantagem imediata. Abraão leva Ló, que não deveria ter levado, né? Chega o momento que os dois prosperam, enriquecem, é muito rebanho para pouca pastagem. Abraão fica na aparente desvantagem, né? Escolha para onde você quer ir, você vai para um lado, eu vou para o outro. E Ló, ele olha para as campinas do Jordão, irrigadas e verdes, diz: bem, o resto em volta é deserto, eu vou para lá. Quem fica na aparente desvantagem? Aparente desvantagem. Abraão. Pronto, depois que Ló vai, Deus diz para Abraão: até onde você vê, até onde você conseguir alcançar com a sua vista, eu estou te dando. E no final das contas, quem estava na aparente vantagem, vive uma desvantagem real, e quem ficou na aparente desvantagem vai ajudar, vai clamar a respeito, vai interceder por aquela família, né? É isso. Eu vejo que isso faz muito sentido, até mesmo trazendo a história de Abraão, porque lá atrás, no texto de Gênesis, capítulo 11, a Bíblia fala que Deus, ele manda o pai de Abraão ir para Canaã, mas ele para num lugar onde não deveria ter parado, né? E quando Deus aparece para Abraão, ele diz: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E por que o pai de Abraão para? Por causa do conforto daquele lugar? Por causa de uma perda. Por causa de uma perda? Sim. Por causa que o seu filho morre. E aí ele decide ficar lá por causa disso. E aí ele decide parar. Olha aí. Então, existia um desejo que Deus havia colocado nele, mas que no processo da jornada, no processo da caminhada, ele toma uma decisão incoerente. A perda não significa que eu devo parar. É apenas um momento que eu estou vivendo e eu vou respeitar a minha dor, o meu tempo de luto, mas não vou transformar isso em algo eterno. Um dia eu era pastor no Rio e fui visitar uma senhora, mãe de uma mulher que frequentava a nossa igreja. Minha mãe está
há anos dentro de um quarto escuro, trancada pela perda de um filho. O senhor não pode ir lá fazer uma visita? Vou. Fui lá. Cheguei, a princípio a mulher não queria me receber, mas fui conversando, e daí ela deixou eu entrar no quarto escuro, e eu sentei e continuei conversando, e eu disse: que pena que eu não posso falar tudo que eu estou falando para a senhora olhando nos seus olhos. Ela disse: bem, se o senhor quiser, pode abrir a janela. Ali eu vi que Deus tinha me dado a chave do coração dela. E quando eu abri a janela e olhei nos olhos dela, foram os olhos mais bonitos que eu já tinha visto. Uns olhos de um azul profundo, mas sem brilho, sem vida. E ali eu fui falando do quanto Deus amava aquela mulher, apesar do momento de dor que ela havia vivido. E aquilo foi acessando o coração dela. E aquele foi meu primeiro encontro. E depois eu voltei para um segundo encontro. E por vários encontros. E eu vi o coração dela sendo restaurado. E a vida voltou para dentro daquela mulher. Eu disse: a senhora sepultou-se junto com o seu filho. A vida encerrou para ele, mas continua para a senhora. A senhora não pode desrespeitar o tempo estabelecido para cada um. Eu tenho que ter respeito. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não significa que eu entendo, isso não significa que é fácil, isso não significa que eu aceite de imediato, mas eu respeito, porque eu recebi, me foi tirado. Eu preciso ter bom ânimo, olhar para frente com esperança e sorrir para o futuro, por mais que eu conviva com uma ausência que jamais será preenchida. Olha, então, recado para você que está aí, talvez passou por uma perda, por uma decepção, por uma frustração, você precisa continuar. Abraão continuou, né? O pai dele ficou parado lá, permaneceu lá, mas Abraão continuou. Ele saiu da terra dele, da parentela, e foi para esse lugar que Deus mostrou. Eu vejo muito, diante da sua história, exatamente isso. Você saiu da sua terra, você saiu ali dos seus parentes, e você começou a trilhar essa jornada que Deus tinha para você, apesar do seu pai olhar e dizer assim: olha, não, eu não quero isso para você, mas aquilo que era importante para você era o que Deus tinha preparado para você. Agora, como que a gente consegue definir o Bruno de hoje, depois de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele viveu hoje, olhando para o Bruno hoje, né? Depois de tudo que ele viveu antes, olhando para o Bruno de hoje, como a gente definiria o Bruno hoje como homem de Deus, como esposo? O que você diria sobre você? Uai, não há nada de extraordinário em mim. Eu acho que existem decisões coerentes. Perfeito. Com aquilo que eu sei que Deus tem para mim e com aquilo que eu estou decidido a viver. E isso me faz fechar os ouvidos para quem não consegue crer e me faz abrir o coração para as impossibilidades da fé. Deve ser muito triste a vida de quem caminha possibilitado somente por aquilo que consegue enxergar humano e materialmente. Deve ser um ser humano muito miserável, muito triste e frustrado. A grande alegria da minha alma é viver por fé. E se você perguntar para mim qual o seu maior desafio hoje, o meu maior desafio hoje é continuar tendo a mesma fé do começo. Quando eu tinha nada, mas eu tinha fé. E hoje, tendo qualquer coisa que tenha, continuar com a mesma fé. Se eu for falar sobre o Bruno é um ser humano que é desafiado todos os dias a viver por fé, né? Quando nós fomos viver a transição da nossa igreja, me perguntaram sobre o que você mais prega. Eu disse: sobre o que eu mais prego é sobre o que eu mais vivo, é sobre fé.
E a fé para você tem que ser o quê? Tem que ser pura. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e a palavra não pode ser adulterada. A palavra tem que ser pregada conforme Deus está dizendo e não conforme a ideia do pregador, né? A palavra de Deus não é a ideia de um homem, é a palavra de Deus. E só funciona do jeito de Deus. Então, a grande graça da minha vida é essa, é viver por fé, é ensinar a minha esposa a viver por fé e olhar para o futuro com fé. Hoje, para um pregador, para um homem que tem um chamado, uma mulher que tem um chamado de estabelecer um ministério, como você estabeleceu, você iniciou o seu ministério, como que você aplica a fé em estabelecer um ministério, começar um trabalho? Porque acredito que esse é um grande desafio também, durante todo o processo, não é não? Essa igreja aqui começou numa reunião de oração na varanda da nossa casa, por uma situação familiar. Olha aí. Que nós juntamos ali alguns amigos, alguns familiares, e a gente começou a cantar, a orar e a compartilhar a palavra. E aquilo foi avançando, e daquilo ali surgiu o convite para fazer parte de uma denominação, que era Lagoinha, e daquele grupo surgiu a igreja, nasceu a igreja, mas aquele grupo não foi feito para ser igreja. Nós fomos organizando para que nascesse a igreja. Foi quando, em março de 2018, nós tivemos o nosso primeiro culto público. Agora, pastorear uma igreja, começar uma igreja, é como você começar a viver. As situações vão chegar. Vai ter dia que você vai dizer, uau, está tudo indo muito bem, vamos arrebentar. E vai ter dia que as coisas vão acontecer e as coisas vão dizer para você, nós vamos te arrebentar. Literalmente. Né? É só você permanecer e continuar. Eu gosto sempre, quando algo acontece, de pensar no que Gamaliel falou a respeito de Paulo. Olha, se isso for coisa de homem, não preocupa, tem prazo de validade. Mas se isso for um negócio de Deus, não entra no meio, porque brigar com Deus não deve ser algo fácil. Você só não pode parar. Se for por ambição egoísta, você vai parar, você não vai aguentar. Mas se for por uma decisão divina, e isso é favor de Deus. O que é o favor de Deus sobre a vida de alguém? Que é aquilo que você olha, a dimensão do que aquela pessoa está vivendo e procura uma justificativa humana que te explique aquela realidade e você não encontra. É um pastor de uma igreja enorme, em quantidade de pessoas, relevante, além da geografia dele, e você olha, ele não canta bem, ele não prega bem, ele não é bonito, o que é? É o favor de Deus, é a decisão soberana de Deus a respeito de alguém. Deus apontou para o Douglas, e ele disse, eu decidi fazer através do Douglas isso, e qualquer justificativa que tentem encontrar no Douglas, só vou encontrar uma, é Deus. Pronto. Só permanece e continua, e não transforma em eterno aquilo que é passageiro. Essa é a regra. O resto é resto. Você vai aprender, vai errar, vai acertar, vai aperfeiçoar, vai amadurecer, e vão vir coisas pertinentes à fase e ao momento que você está vivendo. É como a gente vive aqui, né? Maravilhoso. Durante todo o processo, quais foram as disciplinas espirituais que você mais utilizou na sua caminhada? Dentre todas elas, assim, qual que foi que mais te impactou, que você mais usou e que você mais teve experiências com Deus? O que funciona é o que não muda. É oração, é leitura da Bíblia, é jejum e ponto. Qualquer outra coisa é moda. O que funciona e sustenta
a vida de qualquer pessoa, espiritualmente falando, são essas 3 coisas, são esses 3 pontos. É você ter uma vida de oração ativa. E aí cada um tem a sua. É você ter um compromisso de meditação e de relacionamento com a palavra. E no caso de pastores, você não pode se relacionar com a Bíblia somente para pregar ou para preparar um estudo. Mas você precisa se relacionar porque ali está Deus falando com você. E jejum, para você desenvolver força no seu espírito. E quem tiver mais forte é quem vai te governar. E vai ficar mais forte quem você alimentar. É isso. Muito bom. Estamos chegando na reta final do nosso Espiritualmente podcast de hoje, com o nosso convidado especial aqui, Bruno Brito. E você aprendeu muita coisa, você teve muita experiência, ele compartilhou coisas importantíssimas da sua trajetória e que com certeza você que está aí desse lado se identificou com muitas das coisas que ele viveu e que tem vivido. Agora, nós não podemos terminar esse podcast de hoje sem a nossa pergunta, que a gente sempre faz para todos os nossos convidados, que é: Bruno Brito, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para todas as pessoas desse mundo? Olhando para aquela câmera lá, fica à vontade. Palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nele é que a gente vence. Agora existe uma disposição interna que depende de cada um de nós, que é o ânimo. Você precisa ter bom ânimo, estar decidido a enxergar o seu futuro da forma certa e não refletindo para frente o seu passado, aquilo que está para trás. Tem gente que perde o controle da vida, que está com a vida desgovernada, porque está dirigindo para frente, olhando para o retrovisor central, enxergando aquilo que está ficando para trás. Você precisa olhar para onde você está indo. Se você olhar, caminhar, olhando para trás, focando para trás, você vai desanimar. Você vai pensar mais em desistir do que em continuar. Porque ninguém tem disposição para viver a repetição constante de algo que já aconteceu. Isso gera desânimo. E nós sempre fazemos qualquer coisa por 3 motivações. A primeira, por nós mesmos. O problema de fazer somente por nós é que isso faz com que o nosso ego se assente no trono da nossa vida, no qual Deus é quem deve estar assentado. Segunda motivação, pelos outros. O problema é que fazer motivado somente pelos outros é que ninguém é obrigado a corresponder às nossas expectativas. E expectativa não correspondida gera frustração, e frustração é um peso insuportável para a fé. Gera desânimo também. Terceiro, é o motivo certo, que é Deus. Porque tendo Deus como motivo, eu alcanço o outro. E eu alcanço também a mim mesmo. Eu me realizo. Foi para isso que eu nasci. Eu estou vivendo e sendo quem Deus me chamou para ser e para viver. Então, tenha bom ânimo. Saia desse desânimo. Enxergue o seu futuro da forma certa. Se enxergue da forma certa. Isso vai fazer com que você se enxergue em Jesus e saiba que você está posicionado em Jesus da forma certa, porque nele nós somos mais do que vencedores. Muito bem, é isso aí, turma. Nós tivemos aqui Bruno Brito no Espiritualmente
podcast de hoje. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, você já sabe, vem aqui, aperta esse botãozinho vermelho aqui agora, se inscreva no canal, do ladinho vai aparecer o sininho, clica no sininho para ser notificado para todo o conteúdo novo. Aqui você vai encontrar um refrãozinho ali do ladinho embaixo, aperta esse refrão para apoiar o nosso trabalho e a gente continuar propagando muito conhecimento, a palavra de Deus e transformar vidas, que é o nosso objetivo aqui. E você que ainda não entrou para a comunidade espiritualmente, eu quero convidar você para entrar para essa comunidade. Você aponta o QR Code, o celular aí para o QR Code se você está assistindo pela sua televisão. Se não, você clica no link que está aqui na descrição, você entra lá, é gratuito e nós vamos ter lá o Bruno dando dica de livros que fizeram parte da jornada dele, que caminhou com ele ali no momento de toda a formação dele como pastor, como homem, como marido, como cristão. E ele vai compartilhar 2, 3 livros lá, como a gente sempre faz ali com todos os nossos convidados, e você não pode perder as dicas que ele vai trazer lá, tá certo? Então corre lá para dentro da nossa comunidade. E a gente se vê no próximo Espiritualmente, tá certo? Bruno, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, um prazer ter você aqui com a gente. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais, a sua igreja, no seu Instagram, suas redes sociais? Fala para eles lá onde eles te encontram. Bem, você pode me acompanhar no Instagram pelo @Bispo Bruno Brito e também a nossa igreja, @Igreja Pura Fé, e também estamos no YouTube, só procurar por Igreja Pura Fé ou por Bispo Bruno Brito e com certeza nós temos um conteúdo que vai fortalecer a sua fé e que vai despertar em você a sua verdadeira identidade no Senhor. Muito bom, então procure ele nas redes sociais, e se você ainda não tem uma igreja, você tem aí uma sugestão maravilhosa de poder congregar na Igreja Pura Fé, juntamente com o Bruno Brito. Muito obrigado. Ficamos por aqui, nosso Espiritualmente Podcast de hoje. Um beijo no coração de todos vocês, até o próximo episódio. Tchau!